O Roberto Mota de volta aqui. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O Mota ficou algumas semanas ausente aqui de Os Pingos nos Is, foi descansar, estava de férias. Mota, quando você saiu, o Brasil era outro, né? Não tinha tarifaço, não tinha sanções contra ministro do Supremo, Jair Bolsonaro usava rede social, não estava detido, então você saiu em um outro contexto e muita coisa aconteceu durante essas semanas. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação, várias pessoas perguntavam de você no nosso chat, mas para começar esse momento conturbado, oposição se unindo e cobrando uma série de pautas a partir da decretação dessa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Falam em anistia ampla, geral e restrita, impeachment de ministros do Supremo e fim do foro. Mota. É uma pauta correta, Caniato. A gente só se pergunta se ela será suficiente. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Eu estava com saudades de vocês. Eu tirei alguns dias para tentar descansar, mas é difícil com as notícias que chegam aqui do Brasil. Por coincidência, eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, e de lá acompanhava ao mesmo tempo as notícias aqui do Brasil e as repercussões nos Estados Unidos. É um momento complicado, mais um momento complicado. Essas pautas que a oposição está tentando emplacar agora são pautas importantes, mas como eu disse, a gente fica sem saber se elas serão suficientes, porque a característica principal do momento que o Brasil vive já, eu acho que é justo dizer, há alguns anos, é a ausência de regras. Então, quando a gente fala em mudar as regras, precisa ver se isso vai pegar, se isso vai ser aceito. Outra coisa muito interessante que a gente vê agora são os políticos vermelhos tentando se reinventar como verde e amarelos. Acredita quem quiser. Os fãs de Cuba, Venezuela, Nicarágua agora viraram defensores da soberania nacional. Mas olha, não existe o conceito de soberania nacional na ideologia socialista. Pátria não tem significado para quem é comunista ou socialista. A bandeira da esquerda é a mesma em todos os lugares, é a bandeira vermelha. Um dos fundamentos do socialismo é o internacionalismo. O outro é a hipocrisia. Tá certo. Daqui a pouco eu chamo o Dávila, o Beraldo também com a gente. Eu só vou retomar com o Bruno Pinheiro. Ele tem uma informação adicional para trazer para a gente a respeito desse movimento de deputados e senadores que anunciaram essa obstrução total dos trabalhos. Vai daí, Bruno. Bom, se o Bruno não respondeu até aqui, provavelmente a gente está com problema na comunicação. Então, daqui a pouco, o Bruno Pinheiro chega com essas informações, as atualizações de momento diretamente de Brasília, parlamentares cobrando o avanço de 3 pautas, inclusive um deputado federal conversou com a gente, o capitão Alden, destacou necessidade de avançar com o projeto da anistia, mas não aquele último projeto que os senadores estavam defendendo. Uma anistia ampla, geral e restrita. Portanto, que nós entendemos a partir dessa sinalização, uma anistia que abarcasse também Jair Bolsonaro. Falam também em impedimento de ministros do Supremo e fim do foro privilegiado. Luiz Felipe Dávila com a gente. Eu acho que agora sim, né, Dávila? Nossa comunicação está adequada. Queria pedir, claro, sua reflexão sobre esse momento e esse contra-ataque da oposição, esse anúncio dos deputados e senadores da oposição. Obstrução total dos trabalhos. Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo. E uma boa noite especial ao meu amigo Mota, que está de volta aqui conosco no Pingos nos Is. E boa noite à nossa audiência. Caniato, esta é a pauta hoje que une a oposição. E isto é importante. Quando se faz um bloco de oposição, a pior coisa que pode ocorrer é ter divisão em torno das pautas. Quando há união, esta união faz a força, ou seja, ajuda a pressionar o presidente da Câmara e do Senado a colocar essa pauta em votação. O problema, Caniato, é a questão do timing, porque o que nós vemos é o ministro Alexandre de Moraes dobrando a aposta. Os Estados Unidos vai começar a dobrar a aposta, como todos os sinais são emitidos, e isso pode sobrar uma conta gigantesca para o povo brasileiro pagar.
Afinal de contas, já saiu o déficit do mês, explodindo o déficit do mês. A dívida pública já está chegando a 88% do PIB. Se tivermos sanção econômica aumentando por causa das questões políticas, isso vai prejudicar enormemente os brasileiros. Por isso, é hora do Congresso atuar com este senso de urgência, recuperar a sua autonomia, fazer com que os freios e contrapeso funcionem para que o Brasil volte a ter alguma coisa parecida com o Estado democrático de direito, algo que desapareceu da cena brasileira nas últimas semanas. Deixa eu agora chamar o Bruno Pinheiro, nosso repórter em Brasília, está apurando essa movimentação de deputados e senadores, esse anúncio de obstrução total. Haverá um revezamento entre esses parlamentares e, claro, que eles cobram essas 3 pautas que foram destacadas há pouco pelo capitão Alden, deputado federal. Anistia, impedimento de ministros do Supremo, além disso, o fim do foro. Vai lá, Bruno, para arrematar. A última pergunta sua, Caniato, ao deputado, ele não ouviu. Pode repetir, por favor? Tá certo. Deputado, queria que o senhor explicasse para a gente qual é o projeto da anistia que os senhores defendem, que os senhores entendem como o mais viável para uma tramitação. É aquele projeto que os senadores estavam desenhando, que abarcaria somente os manifestantes do dia 8 de janeiro, ou nessa nova versão abarcaria também o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades? Qual é o projeto que deve ser colocado em votação, pelo menos a tentativa de tramitar? Perfeito. Vale salientar que o texto constitucional, ele não se refere diretamente a pessoas. Ele se trata de casos específicos, situações específicas. Então não há como num projeto de lei eu fazer um projeto excepcionando pessoas. Eu tenho que me adequar aos fatos jurídicos que foram apresentados. Então, todos aqueles eventuais participantes, todos aqueles eventuais réus no processo, em se enquadrando, obviamente, na possibilidade de anistia, deverão ser anistiados. Então, não existe a possibilidade da gente criar uma meia anistia atendendo uns e não atendendo outros. Ainda que o presidente Bolsonaro tenha dito que não há nenhum movimento no sentido dele ser incluído no processo de anistia, isso é algo que está fora do seu desejo, porque a lei, ela é erga omnes, ela é para todos. Então, todas aquelas pessoas que hoje estão como réus neste processo, em atendendo os pré-requisitos para serem acolhidos pela anistia, deverão e poderão e deverão ser anistiados. Então esse é um ponto que tem que ficar muito claro. O projeto que está apresentado pelo Congresso, que está sendo construído, é uma meia anistia ou apenas uma redução da penalidade ou da condenação daquelas pessoas que vieram a ser condenadas. A anistia prevista na Constituição, ela não fala em redução da pena, ela fala em extinção completa, ampla e restrita da anistia, assim como foi no passado. Todas as pessoas que gritam hoje sem anistia foram justamente pessoas que foram anistiadas por crimes como tortura, terrorismo, assalto a banco e uma série de outros crimes de sangue, inclusive com resultado morte e grave violência. Então, o que estamos pedindo é uma anistia geral e restrita para situações relacionadas à quebra-quebra, que foi o máximo que foi identificado e que foi pontuado, inclusive nos inquéritos e processos do próprio Alexandre de Moraes, que disseram que ele estava usando gudes, paus e pedras e não atentado contra a democracia ou a tentativa de golpe. Ok, deputado, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta a falar e acompanhar essa obstrução. Eu que agradeço a oportunidade. É isso então, para finalizar aqui, viu, Caniato, eu conversei com o deputado Evair de Mello hoje, que me disse o seguinte, que é necessário uma mobilização jurídica de juízes, advogados, promotores, para fazer uma cobrança também ao Supremo Tribunal Federal e não ficar somente com a cobrança do Congresso Nacional. Então, Evair de Mello, do Espírito Santo, acredita que uma cobrança também entre a ala jurídica em relação a esse enfrentamento com o Supremo Tribunal. Legal, Bruno, muito obrigado. A gente segue em contato. Qualquer novidade é só chamar. Prioridade para a informação e para a nossa reportagem em Brasília. A gente segue aqui trazendo os aspectos importantes desse movimento de deputados e senadores. Eu vou retomar com o Roberto Mota, que é preciso olhar para a maneira como os deputados e senadores da oposição se reúnem, se organizam e agora brigam
para conseguir avançar com essas 3 pautas, inclusive fazendo essa mobilização que é muito simbólica, né? A ocupação das mesas diretoras das 2 casas. Mota, ainda que isso não resolva a situação, certamente isso força os presidentes das 2 casas a chamarem os líderes partidários para debaterem qual será a saída para isso, uma vez que havia uma agenda de votações e isso será suspenso naturalmente. O que a gente deve esperar, olhando especialmente para Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Mota. Candidato, a primeira tentação nossa é olhar esses movimentos com um certo ceticismo, né? Porque nos últimos anos a gente já viu várias ocasiões em que o Congresso Nacional ameaçou tomar uma posição firme para defender as suas prerrogativas, a sua independência, e depois, de uma forma ou de outra, voltou atrás. Você falou na questão da anistia. Eu fui um dos que sempre disse aqui, só existe um tipo de anistia. Anistia ampla, geral e restrita. Eu aprendi isso com a esquerda brasileira. E tem mais. Anistia é para todo mundo. E anistia não é redução de pena. Isso é uma loucura. Anistia é só olhar no dicionário o que é. Você perdoa, apaga o registro dos crimes, daquela conduta que foi considerada crime. Eu aprendi isso com a esquerda brasileira. Não vou admitir agora que a esquerda que me ensinou isso mude o conceito de anistia. Eu achei muito interessante também essa sugestão de que ocorra uma mobilização de juristas, porque um dos aspectos mais chocantes do que está acontecendo no Brasil hoje é justamente a subserviência de juristas, de entidades jurídicas e até de universidades. Existem universidades que estão aplaudindo essas medidas que um dia serão estudadas em sala de aula como violações graves de preceitos jurídicos básicos, como o preceito da legalidade, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa a não ser em virtude de lei. Me parece que nesses tempos uma coisa ficou bastante clara. O principal fundamento do direito estatal brasileiro é a força. Pois é, daqui a pouco, inclusive, a gente vai receber o André Marcília, um dos juristas mais respeitados desse país. A gente vai tratar dos vários aspectos que precisam ser discutidos em relação à decisão da Justiça, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas também esses aspectos relacionados à movimentação do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, como um freio e contrapeso para essas medidas que vêm sendo tomadas pelo Judiciário. Antes disso, só para a gente finalizar o nosso giro inicial, Cristiano Beraldo ao vivo, com a gente também acompanhando essas movimentações. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Naturalmente, reação do Congresso Nacional, deputados e senadores cobrando o avanço de algumas pautas, em especial anistia, impedimento de ministros do Supremo, no caso do Senado, além de fim do foro. E um ato simbólico de ocupação da mesa diretora, que devemos considerar a partir dessa movimentação em Brasília, Beraldo. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Candidato. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, boa noite especial ao Mota. Sempre feliz aqui de estar com a nossa bancada oficial completa. Olha, Candidato, eu gostaria de fazer primeiro a observação de que este tipo de atuação da oposição está acontecendo tarde no meu entendimento. Conforme a oposição foi adotando uma postura de se alinhar aos interesses do sistema político brasileiro, e isso vem desde a eleição de Hugo Mota para a presidência da Câmara, onde, precisamos lembrar, o próprio partido de Jair Bolsonaro, o PL, justificou que o apoio a Hugo Mota seria, na verdade, uma estratégia para ocupar espaços em comissões estratégicas e também ter a primeira vice-presidência da Câmara. Por quê? Caso Hugo Mota não cumprisse o acordo de colocar em discussão e votação o PL da anistia, na sua ausência, o primeiro vice-presidente poderia, então, colocar este assunto para ser debatido e votado. O que aconteceu na prática? Absolutamente nada.
O Hugo Mota viajou inúmeras vezes, o Hugo Mota deu demonstrações e declarações claras de que regressou no seu compromisso de apoiar o PL da anistia e de que não tem a menor intenção de fazer avançar esse pleito da oposição. Portanto, se a oposição lá atrás, já no primeiro momento, tivesse sido dura, firme e estridente, talvez muita coisa tivesse sido evitada. Outro ponto que precisa ser avaliado é como a estratégia da oposição vai surtir efeito. Porque não adianta só obstruir. Há o caminho da obstrução, mas é preciso lembrar que o Congresso Nacional tem o poder de aprovar uma série de limitações para o poder do Supremo Tribunal Federal. E lembro ainda que o Congresso Nacional aprovou a limitação das decisões monocráticas do Supremo. E olha só que coisa curiosa, foi Jair Bolsonaro quem vetou essa lei que foi aprovada. Mas é urgente que as decisões monocráticas sejam limitadas. É urgente que o papel do Supremo Tribunal Federal volte a ser desempenhado conforme está escrito na Constituição. E, sobretudo, é urgente que o Senado Federal pare de se acovardar e assuma o seu papel de fiscal do Supremo Tribunal Federal, dos ministros que exercem um papel que é conferido ou aprovado, pelo menos, pelo próprio Senado Federal. Portanto, Caniato, é preciso mais, é preciso bastante mais. Vai ser preciso muita coragem para mudar alguma coisa nesse jogo.